para a nossa segunda parte da aulinha sobre a independência na América Espanhola, né? E agora vamos adentrar diretamente nesses grandes líderes desse movimento, né? Então vamos voltar aqui no slide para falar para vocês sobre o primeiro movimento de independência. Como eu disse anteriormente no slide para vocês, houve uma grande participação de generais, tá? Então vocês vão ver aí o San Martins. Aqui no Paraguai mesmo nós teremos o general José Gaspar Rodrigues Franquia junto com Fulgencio Ayegros, serão os responsáveis pelo processo de independência do Paraguai em relação ao domínio espanhol. Então eles vão separar essa região que pertencia antes ao vice-reinado do Prata, eles vão separar em 1811. Esse é um movimento que inicia aqui no Paraguai. Em 1811 nós teremos também um movimento igual liderado por Simão Bolívar na Venezuela, tá? Então junto com Francisco de Miranda, que assumiu o governo da Venezuela, nós vamos ter aqui as tropas insurgentes de Simão Bolívar. Elas vão ocupar a Venezuela em 1816 e irão instaurar o chamado governo provisório em 1811 na Venezuela. É interessante aqui nós nos atemos à figura de Simão Bolívar, porque ele será um dos principais mentores dentro desse processo de revolução e processo de emancipação na América Espanhola, onde ele estará aqui pregando o chamado bolivarismo, tá? E a gente já vai chegar nesse assunto aqui, tá bom, pessoal? 1810 nós teremos lá na região do vice-reinado do Prata, onde hoje é o atual Argentina, tá? Nós teremos em 1810 iniciando os movimentos que vão destituir o vice-rei do vice-reinado do Prata. Em 1816 nós teremos, sob a liderança de São Martins, grupos armados derrotando as tropas espanholas e proclamando nessa região a República das Províncias Unidas da América. A Argentina ela só vai ser transformada em Argentina em 1862, um pouquinho antes da famosa Guerra do Paraguai e um pouquinho antes também da famosa Guerra Civil do Uruguai, que vai culminar aí na Guerra do Paraguai, tá bom? Então 2 anos antes. As independências tardias nessa região da América do Sul, nós vamos ter sendo lideradas pelo San Martín e por Simão Bolívar, e inclusive com uma forte participação da Inglaterra nesse processo de independência, porque era interessante para os ingleses um novo mercado consumidor. Tá? Então nós teremos esses líderes sendo responsáveis aí por auxiliar alguns outros locais de independência, como por exemplo no Chile, nós teremos com a ajuda do Simão Bolívar, San Martín, que é um militar argentino, ele vai apoiar juntamente com Simão Bolívar, Carrera e O'Higgins no processo de independência do Chile, e no Peru em 1821. Então vai ser uma sequência: 1818 no Chile, 1821 no Peru. Em 1821, como eu já disse, no Peru, né, nós vamos ter aí o San Martín e o Simão Bolívar fazendo esse processo de independência. Aqui vocês podem ver o ano de nascimento e o ano de morte desses grandes militares e aristocratas. O Simão Bolívar era um aristocrata venezuelano, portanto ele tinha posses, né? Em 1825 nós teremos o processo de independência da Bolívia, apoiado aí pelo general Sucre. Nós teremos o Simão Bolívar declarando esse processo de independência da Bolívia. Então, 1811 Paraguai, 1811 iniciam-se os movimentos também na Argentina, né? Então nós temos lá na Argentina um movimento, conforme eu havia falado para vocês, 1810, 1811 na Venezuela, 1810 na Argentina, que vai ser em 1816 finalizado aí pelo
San Martín. E Simão Bolívar também auxiliará nesse processo de independência. Por que eu falei para vocês se aterem a Simão Bolívar, pessoal? Porque o Simão Bolívar ele vai defender o bolivarismo para todos os países pan-americanos de origem bolivariana, né? Então, quem são esses países de origem bolivariana? Nós temos aí a Bolívia, a Colômbia, o Peru, o Equador, o Panamá e a Venezuela. Então, ele acreditava que esses países eles deveriam se unir. Ele lançou inclusive um manifesto, que é o Manifesto de Cartagena, onde esses países eles deveriam se unir e juntos eles deveriam promover uma educação pública gratuita e também eles deveriam recusar qualquer interferência que fosse de países estrangeiros, em especial países europeus, tá? Então esses países latino-americanos eles deveriam se unir contra esse domínio de países europeus. Defendiam a necessidade de união também dessas nações contra a ofensiva da Santa Aliança. A Santa Aliança, que foi um movimento entre a Espanha e Portugal para deter o processo de independência na América, tanto na América Portuguesa quanto na América Espanhola. Isso é importante ressaltar a vocês. O Simão Bolívar ele vai criar em 1819 a Grã-Bretanha, que vai durar até a sua morte em 1830. Após isso, a Grã Colômbia, não é Grã-Bretanha, desculpa pessoal, a Grã Colômbia ela vai se fragmentar e surgir os outros estados, né? 3 novos outros estados, que é a Venezuela, o Equador e a Colômbia, onde o Panamá se integrava ainda nesse momento. Então o Panamá era integrado à Colômbia, depois ele vai se fragmentar também. O importante de todo o processo de emancipação da América Espanhola é nós vermos que não havia um interesse geral. O que havia era interesses unitários, interesses de cada um dos grupos políticos ou de líderes, de aristocratas locais em relação aos seus territórios. Por isso que houve todo esse processo de fragmentação do território em detrimento ao território português. Ok? Bom, aqui vou mostrar para vocês como que ficou o mapa antes, né? Então antes era assim o mapa desse território. Vocês podem ver que tinham 4 vice-reinados e 4 capitanias. E depois dessa fragmentação, veja, nós vamos ter aí vários países surgindo em todo esse território e o Brasil continuou com essa dimensão continental, ok? Então aqui para vocês entenderem tem também o ano de criação de cada um dos países, desde 1527 quando foram criadas as capitanias até 1778 quando nós teremos o processo de emancipação aí desses territórios. Ok, pessoal? Fiquem aí, aguardem que no próximo bloco nós vamos partir para a América Central e falaremos e finalizaremos com a independência no Haiti e da República Dominicana.